Trabalho de filosofia da turma 206 sobre o canibalismo. A doutrina moral de Kant é independente de qualquer sentido religioso. Sua moral exclui a noção de intenção como elemento de uma alma pura, e o dever não é uma obrigação a ser seguida em virtude de um ente superior. Em Kant, o dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. A ética kantiana é a ética do dever, a autocoerção da razão que concilia dever e liberdade. O pensamento do dever derruba a arrogância e o amor próprio, e é tido como princípio supremo de toda a moralidade. Baseada na humanidade como fim, Kant afirma que todo ser racional existe como fim em si mesmo, e não apenas como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Assim, o imperativo prático será o seguinte: age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Como é de conhecimento popular, os nativos tupinambás tinham como tradição a antropofagia, representando a consumação da vingança para com seus inimigos, sendo algo cultivado de geração em geração em grande parte das tribos deste grande povo. Segundo a tradição, a guerra era algo sagrado para os indígenas, sendo algo extremamente conhecido em seus mitos e em sua religião. E como consequência, o guerreiro capturado, após ter a filha ou esposa de seu captor oferecida sexualmente e uma noite de grandes bebedeiras, era morto conforme a tradição compartilhada entre as tribos irmãs, com a certeza de que morreu com a honra e de que não seria enterrado para ser comido por vermes, o maior medo de um guerreiro. Na prática do canibalismo é feito todo um ritual antes de comerem a carne. A vítima não era executada logo em que chegasse à aldeia. Poderia demorar dias ou até meses até que fosse ingerida. A vítima era levada a uma cabana, só com mulheres e crianças que a agrediam e depois colavam em seu corpo penas cinzentas. Depois disso, o prisioneiro era amarrado no centro da aldeia e em sua volta ficavam os índios que cantavam e dançavam por horas. A partir daí, o prisioneiro era tratado como um rei e o ofereciam uma mulher. Se essa mulher tivesse um filho com o prisioneiro, o filho seria criado pelos índios e depois teria o mesmo destino do pai. Na noite antes do abate, o prisioneiro passava a noite em uma cabana. De madrugada, os índios cantavam e dançavam em volta do prisioneiro até o sol nascer. Depois disso, derrubavam a cabana e construíam uma fogueira. O cacique era o responsável pela morte do prisioneiro. Depois disso, as mulheres raspavam a pele do morto e depois o entregavam para o açougueiro, que cortava o corpo e depois o prisioneiro era assado. Canibalismo com certeza não é algo normal para nós que vivemos em sociedade civilizada. Porém, canibais ainda existem. Em um certo país chamado Papua Nova Guiné, canibalismo é cultura, pois lá existe a última tribo canibal do mundo, os Korowai. Ao contrário da crença popular que o canibalismo ocorre em qualquer momento e sem um objetivo próprio, os Korowais comem seus pares apenas quando eles são acusados por um doente que esteja à beira da morte. Quando a pessoa enferma chama alguém pelo nome, os membros Korowais acham que o doente está acusando-a de estar possuída pelo Kakua, que significa demônio em português. A prática faz parte da cultura espiritual da tribo e, segundo uma crença local, eles estão matando a criatura que está transmitindo a doença e não um ser humano. Quando se fala em canibalismo, logo se pensa selvageria e pessoas sendo comidas vivas, mas não é assim que ocorre. No ritual Korowai, o acusado é primeiramente morto por uma flecha feita com osso de ave e então seu corpo é cortado, cozido e servido para a tribo durante o jantar.
As únicas partes que não são devoradas pelos canibais são os órgãos genitais, cabelos, ossos, dentes e unhas. Matar é sim contra os direitos humanos. Porém, uma grande divergência de opiniões ocorre quando o assunto é assassinato por fins culturais ou religiosos. Muitas pessoas dizem que os direitos humanos não devem interferir nas culturas ou religiões, até porque os direitos humanos foram criados muito depois da maioria das culturas ou religiões que possuem eutanásia. Por outro lado, existem aqueles que são contra a execução de seres humanos para fins culturais. Esses dizem que na maioria das vezes as execuções ocorrem mesmo sem a vítima ter violado algo, e que essa pessoa tem direito de viver.